Falando agora sobre função logarítmica, tenho aqui f de x igual a log de x na base a, lembrando que o logaritmando x tem que ser maior do que zero, a base tem que ser positiva e diferente de 1, igualzinho na definição de logaritmo. Exemplo aqui para a gente poder visualizar graficamente, f de x igual a log de x na base 2. Tenho aqui o gráfico dele e vou apontar o que vocês precisam focar num gráfico de função logarítmica. Primeira coisa, lá na função exponencial, era rente aqui, ó, era pertinho aqui do eixo x, nunca ultrapassava o eixo x e tal, vocês devem se lembrar. Aqui na função logarítmica acontece uma coisa muito parecida, mas em relação ao eixo y. Ele nunca vai ultrapassar esse eixo y, nunca o x será negativo, a não ser que eu tenha log de x menos tal coisa. Aí isso pode acontecer. Ou log de x mais alguma coisa. Aí ele pode se movimentar. Se não for esse caso, ele vai ter exatamente essa cara, passando sempre aqui pelo 1. E esse é o gráfico crescente de logaritmo. Pode perceber que da esquerda para a direita, esse gráfico está subindo. Ao contrário do gráfico da exponencial, que quando está crescente, ele cresce rapidamente a partir de um certo ponto, o logaritmo está crescendo rapidamente, de repente ele quase que estagna, que quase que fica constante. Esse gráfico é crescente, por quê? Porque a base é maior do que 1, ou seja, mesmo motivo da função exponencial. Aliás, a função logarítmica é exatamente a função inversa da função exponencial. Pode perceber que se eu fizesse aqui ó, uma exponencial, dá uma olhada nesse gráfico e nesse gráfico, você vai perceber que um é reflexo do outro. Então, função exponencial é inversa de função logarítmica e vice-versa. Outro exemplo aqui, log de x na base meio, dessa vez a base é entre 0 e 1, por isso o gráfico é decrescente, ou seja, da esquerda para a direita ele está caindo, de novo está passando pelo 1, novamente aqui rente ao eixo y, porém nunca vai cortar o eixo y, nunca vai ultrapassar ele, e é isso. Então, função logarítmica crescente, função logarítmica decrescente, e o mais importante é vocês terem uma noção do gráfico, porque pode ter questão de gráfico de função. E se você não sabe nem como é o gráfico de uma função logarítmica, aí fica complicado. Então, tá aqui os dois gráficos para vocês. Agora, falando sobre equação logarítmica, tenho aqui dois exemplos. Equação logarítmica existem basicamente dois tipos aí. Desse tipo aqui é simplesmente usar a definição de logaritmo, pegar esse 2 elevar a 3, então eu vou ficar com 2 elevado a 3 e igualar ao logaritmando, ou seja, eu estou usando basicamente a definição de logaritmo aí, vou ficar com 3x menos 4, 2 elevado a 3 é 8, 8 é igual a 3x menos 4, o 4 está subtraindo, eu passo somando, fico com 12 igual a 3x, e aí x é igual a 4. Quer dizer, não tem nenhuma novidade aí, é basicamente usar a definição. Quando você tiver uma igualdade de logaritmos que estejam na mesma base, nesse caso, você pode, como se fosse cortar esses dois logaritmos, e aí eu vou ficar com 2x menos 3 igual a x mais 5. Então, quando você tiver igualdade de logaritmo na mesma base, você iguala os logaritmandos. O x está somando, passo subtraindo, fico com 2x menos x igual a. O 3 está subtraindo, passo somando, fico com 5 mais 3, 2x menos x é igual a x, 5 mais 3 é igual a 8, então x é igual a 8. Isso equação logarítmica. Na inequação logarítmica, a única coisa que muda é o seguinte, quando a base for maior do que 1, você vai manter a desigualdade naquele instante onde você corta o logaritmo. Ou seja, é a mesma coisa que nós fizemos lá na aula de exponencial. Mesma ideia, mesma coisa. E quando a base estiver entre 0 e 1, você vai
inverter essa desigualdade. Então, por exemplo, tem aqui log de 2x menos 3 na base meio maior do que log de x mais 2 na base meio. Primeira coisa que eu vou fazer, eu sei que essa base aqui é um número entre 0 e 1. Tá, se é um número entre 0 e 1, então o que vai acontecer com a desigualdade? Ela vai inverter. Invertendo a desigualdade, então eu vou ficar com 2x menos 3 menor, já que aqui é maior, menor que x mais 2. E aí pronto, só resolver. Pego esse x, passo para cá, vou ficar com 2x menos x, 2x menos x, menor que 2 mais 3. E aí o x é menor que 5. Após feito isso, você deve analisar cada um dos logaritmandos. Você deve ver quando que ele é positivo, enfim. Só que é o seguinte, como o logaritmando sempre é maior do que zero, então eu preciso que 2x menos 3 seja maior do que zero e que x mais 2 também seja maior do que zero. Se 2x menos 3 é maior do que zero, então o x vai ter que ser maior do que 3 sobre 2. E se x mais 2 é maior do que zero, então o x tem que ser maior do que menos 2. Analisando essas três afirmações aqui, juntando elas numa só, eu posso fazer o quê? Posso fazer um varalzinho, um estudo de sinal aqui, onde a raiz desse primeiro é 5, vou marcar o 5 aqui, desse segundo é 3 meios, vou marcar o 3 meios, e desse último, menos 2, menos 2. O primeiro está dizendo que o x é menor do que 5, então bola aberta no 5, tudo para o lado esquerdo. O segundo, x é maior do que 3 sobre 2. Bola aberta no 3 sobre 2, tudo para a direita. E por fim, aqui o x é maior do que menos 2. Bola aberta no menos 2 e tudo para a direita. Aí você vai observar qual parte que pega os três intervalos ao mesmo tempo. Como assim? Vou fazer um último aqui, um tracejado em cada um deles. Aqui embaixo eu tenho menos 2, 3 sobre 2 e 5. E observem que o único intervalo que tem em cima, aqui no meio e embaixo também é exatamente esse aqui, ó, entre o 3 sobre 2 e o 5. Então eu vou pegar aqui só entre o 3 sobre 2 e o 5. Ou seja, qual é a resposta desse meu exercício? 3 sobre 2 menor que x menor que 5. Voltando ao exercício aqui da nossa equação logarítmica, também é importante você analisar se esse valor encontrado condiz com as condições de existência. Ou seja, será que x igual a 4 não vai deixar isso aqui menor do que zero? Vamos ver. 3 vezes 4, 12. Menos 4, 8. 8 é maior do que zero. Então, beleza. O 4 realmente é raiz. Vamos analisar o 8 aqui e ver se ele não fica menor do que zero logaritmando, porque isso não pode acontecer. 2 vezes 8, 16. 16 menos 3 é 13. 13 tá beleza. 8 mais 5 é 13. 13 tá beleza. Então, quando você tiver uma equação logarítmica, pega o resultado e testa para ver se as condições de existência estarão satisfeitas. Quando você tiver uma inequação logarítmica, além de analisar se inverte ou não a desigualdade pela base ser maior do que 1 ou entre 0 e 1, no final você deve pegar os logaritmandos e colocar maior do que 0. E se a base tiver uma incógnita também, você pega ela, coloca maior do que 0 e diferente de 1. Então é isso aí, equação e inequação logarítmica. Para finalizar nossa aula aqui de logaritmo, a gente vai fazer uma questãozinha da Unifesp, questão muito interessante porque envolve função exponencial e função logarítmica na mesma questão. Tenho aqui o gráfico de uma função exponencial, y igual a 2 vezes 3 elevado a x, e o gráfico de uma função logarítmica, y igual a log de x na base 3. Vou começar com o seguinte, eu sei que nesse ponto aqui, com certeza o y vale 0. Por quê? Porque está cortando o eixo x. E esse ponto faz parte desse gráfico. Então basta eu substituir no lugar do y 0, assim eu encontro o valor de x. Então eu vou ficar com 0 igual a log de x na base 3. Utilizando a definição de logaritmo, eu faço 3 elevado a 0 igual a x.
Então, 3 elevado a 0 é igual a x, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, x é igual a 1. Sendo assim, aqui vale 1. Beleza. Se aqui vale 1, eu posso substituir nessa outra função para encontrar esse valor aqui de y. Substituindo o x por 1 lá em cima, eu vou ficar com y igual a 2 vezes 3 elevado a 1. Então, o y é 2 vezes 3, y é igual a 6. Aqui em cima, então, vale 6. Ok, falta encontrar esses dois pontos aqui. Mas eu já sei que nesse ponto x vale 0. Substituindo então na função por 0 o valor de x, eu vou ficar com y igual a 2 vezes 3 elevado a 0. Ou seja, y é igual a 2 vezes 1, y é igual a 2. Então eu já sei que aqui vale 2. Sabendo que aqui é 2, ou seja, a coordenada y do ponto B é 2, eu consigo descobrir a coordenada x desse ponto. Substituindo ali então, vou ficar com 2 igual a log de x na base 3. Pego esse 3 que é a base e elevo ao 2, vou ficar com 3 ao quadrado igual a x, e 3 ao quadrado é 9. Então aqui vale 9. Ok. A distância de 1 até 9, que é a base desse retângulo, é exatamente 8. A distância de 2 até 6, que é a altura desse retângulo, é igual a 4. Sendo assim, eu tenho um triângulo retângulo de diagonal, que eu vou chamar de D, e catetos 8 e 4. Basta eu utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de D, que é o valor da diagonal AC, que é o que eu estou procurando. Então, d quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, d ao quadrado é 16 mais 64, d ao quadrado é igual a 80. Sendo assim, d seria igual a mais ou menos raiz de 80. Porém, como trata-se de medida, vai ser exatamente raiz de 80. Se eu pegar o 80 e fatorar, 80 é um número par, dá por 2, que dá 40, que dá por 2, que dá 20, que dá por 2, que dá 10, que dá por 2, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Ou seja, pego esses parezinhos aqui, ó, 2, 2, 2, 2 e tiro para fora da minha raiz. Então eu vou ficar com d igual a 4 raiz de 5, que é exatamente o valor da diagonal AC. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre função, equação, inequação, propriedades, definição, tudo sobre logaritmo. Vejo vocês nas próximas aulas. Até a próxima. Tchau!